de Jesus. Diga amém, igreja. Amém. Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos trago uma palavra nesta manhã, a qual nós precisamos e devemos ser como criança. Está acesa a luz, filha. Nós precisamos ser como criança. Por favor, vire para o seu irmão, para a sua irmã e diga assim: nós precisamos ser como criança. E como que isso é possível, igreja? Como que isso é possível? Vamos discorrer na palavra de Deus, amém? Porque um dos maiores desafios para muitas pessoas é reconhecer seus erros. Meu irmão, minha irmã, uma das coisas que nós temos mais visto nesse tempo é a desunião, é o egoísmo, o egocentrismo. Ontem eu fiquei observando aqui um tempo na igreja, de 10 pessoas que passavam em frente à igreja, 8 passavam olhando para o celular. De 10 pessoas, 8 passavam assim, andando e como? Aqui, e cai, e se machuca, mas não larga. Bate a cabeça no poste, toma ponto e continua. Faz o ponto andando mesmo. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo um tempo de desamor, um tempo de egoísmo, e esse tempo de é profético. Por favor, diga é profético. Jesus Cristo falou que o amor de muitos se esfriaria. Nós temos visto o amor das pessoas se esfriarem. Jesus Cristo também declarou que nos últimos tempos seria pai contra mãe, filho contra pai. Olha os absurdos que nós vemos, as manchetes todo dia, toda semana: pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filha. Sabe, meu irmão, minha irmã, uma guerra, uma violência sem precedentes. As pessoas, sabe, estão como que se vivendo num mundo paralelo, meu amado, minha amada. Isso tem feito as pessoas perderem a noção do que é o amor. Hoje em dia, muita gente tem dificuldade de dizer eu te amo. Parece que é vergonhoso dizer em público, né? Eu te amo. Eu te amo. E quando eu digo amor, não é um amor sentimento de marido, não é um amor de irmãos. É isso que o mundo está precisando, de amor, de mais crianças, de pessoas que tenham um coração como de crianças. Glória a Deus. Como o Davizinho ali, fez 5 meses esses dias. E Jesus Cristo, Ele vai nos remeter, Ele vai nos levar a olhar para as crianças. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque é um tal de ódio, famílias destruídas. Sabe, meu irmão, minha irmã, e como eu disse, se Jesus ele não apressasse a volta, até os crentes se perderiam, porque a gente começa a ver tudo isso. A pessoa, se ela não tomar cuidado, ela começa a duvidar até da existência de Deus. Ela começa a dizer: mas se Deus existe, por que a guerra entre Rússia e Ucrânia? Por que, sabe, o terremoto? Por que o trem lá na Índia que descarrilhou e matou mais de 300 pessoas? Por que tanto ódio? Por que tanta guerra? Por que tanta fome? Meu irmão, minha irmã, este mal não vem da parte de Deus, vem da parte do homem, da ganância. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Poder, dinheiro, conquista. Quando se fala assim: olha, o meu amor por você é um amor que não visa interesse. A pessoa, sei, já entrou comigo, né? Não acredita, fala: não, tem alguma coisa aí, tem algum interesse por trás. Por quê? As pessoas estão cauterizadas, as pessoas estão com medo de amar, igreja. É verdade, as pessoas estão com medo de amar, de se decepcionar. Porque é tanta coisa que a gente vê que as pessoas falam: não, eu não acredito mais no amor, eu não acredito mais no bem da humanidade, eu não acredito mais. E as pessoas se fecham. Mas Jesus Cristo, Ele nos convida a olhar
para a inocência. Aleluia! Olha o que está escrito, por favor, em Lucas, vocês acharam aí? Lucas capítulo 18, no versículo 15, diz assim a palavra de Deus, leia por favor comigo. Traziam-lhe também as crianças, para que as tocasse, para que as abençoasse, e os discípulos vendo, os repreendiam. Olha, os pais traziam as crianças para que Jesus as abençoasse, mas os discípulos vendo aquilo repreendiam os pais. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou. Isso é ordem do Senhor, amém? Amém. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Em verdade eu digo a vocês, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Ei, olha o que a Bíblia está descrevendo. Os pais traziam os filhos, as crianças, para Jesus abençoar. E aqui eu já faço uma aspas, meu irmão, minha irmã. A igreja evangélica não batiza criança, e nós respeitamos todas as religiões, amém? Eu particularmente respeito todas as religiões, mas à luz da Bíblia, criança não se batiza. E por que à luz da Bíblia, criança não se batiza? Porque a Bíblia diz que o batismo serve para a remissão de pecados. Daqui a pouco eu vou trazer o Davizinho e vou pedir para ele confessar os pecados dele. Vamos falar para ele, confessa os pecados agora, Davi. Tem pecado, gente? Não tem. Eu fui batizado quando criança. Muitos de vocês, não, repito, não faço aqui uma crítica. Eu estou indo à luz da Bíblia. Porque eu só posso reconhecer os meus pecados quando a minha consciência de bem e mal ela é alcançada. E eu vou falar uma coisa para vocês: cada vez mais cedo esses pequeninos estão conhecendo o bem e o mal. Infelizmente. Eu lembro que na nossa época, para ter contato com alguma coisa ruim, alguma coisa mal, era, meu Deus. Hoje, os pais têm mais do que nunca um papel essencial. Precisam fazer, precisam estar atentos, precisam, meu irmão, minha irmã, olhar para o que Salomão escreveu no seu livro de Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda que cresça não se desviará dele. Mais do que nunca, no seio da família, no centro da família, as crianças precisam ser protegidas. Porque até nas creches, até nas escolas, o inimigo tem tentado tocar nos pequeninos. Mas olha o que Jesus Cristo diz. Quando as crianças, então, para fechar minhas aspas aqui, por isso que nós apresentamos. A Bíblia também fala em Lucas 2:22 que Jesus Cristo ao 8º dia foi circuncidado. Isso é um costume judaico. Claro que as nossas crianças não são circuncidadas, mas são apresentadas. E Jesus Cristo também foi apresentado por Simeão. A Bíblia diz que Simeão adentrou o templo, e a hora que ele viu Jesus Cristo, ele disse: olha, hoje eu posso morrer, porque a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. Estou vendo o Messias de Deus. Glória a Deus. E orou por Jesus Cristo. Então é o que nós daqui a pouquinho vamos fazer: apresentar o Davi, orar para que Deus guarde a vida dele, os caminhos. Mas, como eu estava dizendo, mais do que nunca, nós precisamos colocar a nossa juventude, as nossas crianças, no caminho de Deus. Amém. Porque o mal está aí, igreja. Hoje, com a bendita tecnologia que ajuda, mas muitas das vezes atrapalha também. E muitas das vezes o pai, a mãe, pensa assim: eu vou dar um tablet, vou dar um celular para o meu filho. Aí eu estou saindo um pouquinho da mensagem, mas já volto para ela. Amém, igreja? Amém. Vou dar um tablet, um celular. Porque quando pega o tablet e o celular, fica quietinho.
Mas o que está por trás de tudo isso? Claro que hoje tem ferramentas para travar, para evitar a criança de entrar onde ela não deve. Mas não é só isso. A atenção está sendo desviada hoje pela tecnologia. Então, ao invés de eu abraçar, de eu cuidar, de eu dedicar tempo, porque cansa, eu não sou pai, eu sei que cansa, sou pai, a minha já está voando já. Mas é dedicação. Então, muitas das vezes, prefere-se substituir a atenção por distração. Então, mas Jesus Cristo ele está nos mostrando, meu irmão, minha irmã, que o centro do reino de Deus é a inocência. Quando você repreende uma criança numa idade que ela já consegue entender, ali pelos seus 2 anos e meio, 3 anos, ela já começa a desenvolver no seu intelecto o conhecimento, até menos, né? De bronca, sabe? Aquele choro, às vezes de sentiu, hashtag sentiu. Quando briga com uma criança, ela não fica 5 dias sem falar com os pais. Ela não entorta a cara com os pais. Dá 5 minutinhos, está rindo de novo. E se não tomar cuidado, está aprontando de novo. Põe um garfo na tomada. Tem que estar de olho. O que eu quero dizer com isso? Inocência. Não tem maldade. Ei, sabe o que está faltando nesse mundo? Mais gente com um coração inocente. É claro que inocente não é sinônimo de capacho. Todo mundo pisa, todo mundo humilha. Não é isso. Mas é manter a simplicidade. Porque, meu irmão, minha irmã, pensa numa coisa comigo. Todos que estão ouvindo essa palavra nessa manhã, os que estão assistindo esta gravação, para alguém reconhecer o seu erro, para alguém se dobrar ao Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Amém. Queira ou não, se não se dobrar aqui vai ser na eternidade. Vai se dobrar. Se não se dobrar aqui vai ser no momento do juízo final, mas que vai dobrar, vai. Imagina comigo, se eu faço um apelo aqui e digo, olha, você tem que se arrepender. Jesus Cristo ele está te mandando se arrepender dos seus pecados. Para alguém fazer isso, precisa ser humilde. Precisa ou não precisa? Precisa ser humilde. E o que mais está faltando nas pessoas hoje também? Humildade, simplicidade e, de certo modo, uma ingenuidade que a leve a entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus Cristo está dizendo, quando os discípulos repreendiam os pais, ele falou: opa, não repreenda os pais não, deixa os pequeninos vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Aquele que quer entrar no reino de Deus precisa ter um coração de criança, gente. E eu pergunto uma coisa: é fácil nos dias de hoje, com tanta maldade que a gente vê, ter um coração de criança? Não é. Mas Jesus Cristo disse que aquele que quiser entrar no reino precisa se tornar como uma criança. Porque, como eu disse, a criança não guarda mágoa, não guarda ressentimento, não guarda rancor, não entorta o bico. Se entortar é rapidinho, já desentorta, porque a inocência supera aquele ranço. E quantas pessoas perderam família, perderam muitas coisas porque lhe faltou humildade, simplicidade, de reconhecer, falar: olha, eu errei, eu falhei. E no reino de Deus é a mesma coisa. Se você em vida não reconhecer os seus pecados, o que lhe resta é a eternidade na perdição. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz isso. Então, meu amado, minha amada, isso que você leu comigo nessa manhã representa aqueles que estão dispostos a entrar no reino de Deus. E Jesus Cristo também, no seu mais emblemático discurso, no Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurado os humildes, porque herdarão a terra. O humilde, o simples, o criança, ele herda a terra, igreja. Aleluia.
aquele que tem um coração humilde, simples, que reconhece a sua falha, os seus erros, esses vão herdar a terra, e não é uma terra corruptível, e não é uma terra, sabe, meu irmão, minha irmã, nesta vida, e sim uma terra na eternidade. Entenda isso, nós temos um plano aqui que é um plano temporário. Ei, ontem você era jovenzinho, mas você diz: olha, estou ficando velho, porque a vida é uma primavera. O ciclo de vida, por mais que nós não aceitemos, essa semana eu perdi uma tia muito querida, muito amada. Infelizmente nem no velório eu consegui, porque eu estava fora de São Paulo. Mas é o ciclo da vida. Mas se a gente não se preparar como uma criança para encontrar Jesus Cristo, a gente não vai ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então, por favor, deixa o orgulho, deixa a arrogância. Eu tive uma experiência estressante aqui, mas a hora que o Senhor chegou e instalou a coisa, eu falei: me perdoa se eu excedi em alguma coisa, me perdoa, porque eu esperei ele nada mais nada menos que 12 horas aqui na igreja, plantado, e falei para ele: se eu excedi em alguma coisa, me perdoa. Humildade, simplicidade, e aqui não é para me gabar, para dizer eu sou, pelo contrário, de todos aqui eu sou o mais falho, porque quanto mais se fala, mais se erra. Então me perdoa também se alguma coisa que eu estou falando soa ofensivo, mas é a palavra de Deus. Se você não for como uma criança, você não vai entrar no reino de Deus. Não adianta. Você não compra o reino de Deus, você conquista o reino de Deus. João fala, a Bíblia fala, desde os dias de João até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço, e somente os que se esforçam é que se apoderam dele. Quem aqui quer entrar no reino de Deus? Quem aqui quer ir para as trevas? Na eternidade. Ah, pastor, não acredito que tem um outro lado. Olha, acreditando ou não, você vai dar entrada em algum lugar. Só queria te dizer isso, acreditando ou não, a hora que a tua senha for chamada, do outro lado você vai entrar em algum lugar. Porque o que nós vamos receber na eternidade, nós garantimos em vida. Não é depois, vou pagar pelos meus pecados depois. Não, eu pago pelos meus pecados aqui. E eu não preciso mais pagar, por quê? Porque Jesus Cristo pagou meus pecados. Eba! Ei, sorri aí, igreja. Jesus Cristo pagou o seu pecado. Você não precisa mais pagar o seu pecado. O que você tem que fazer? Aceitá-lo. Senhor Jesus, o Senhor pagou o preço do meu pecado. Não foi o Senhor que pecou, foi eu. Eu quero ser como uma criança. Então o que eu faço? Eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Dito isso, eu quero que você dê uma salva de palmas para Jesus. Amém? Amém. Deus tem nome. Quer que chame assim o nome? Quero ficar mais. A gente não controla isso, né? Com certeza. Se tem uma coisa na vida que é uma certeza absoluta, é que todos nós um dia morreremos. É verdade. Essa é uma certeza absoluta. Porque o homem, quando pecou no jardim do Éden, ele perdeu a eternidade aqui, nesse plano. Por isso a eternidade é no pós. E para eu entrar na luz, eu preciso aceitar Jesus. Amém. Eu vou encerrar a palavra até um pouco mais rápido, a palavra de hoje, mas eu creio que a eficácia da palavra não é pelo tempo, e sim por aquilo que o Espírito Santo preparou nessa manhã. Glória a Deus!